Olá! Até agora nós vimos como acessar e também como processar páginas HTML, né? Dos exemplos sobre APIs. O próximo passo será baixar várias páginas da internet. Então, fazer uma iteração. Para isso, vale a pena a gente retomar um pouquinho os conceitos. Aos slides. Esse aqui é o fluxo do web scraping, o fluxo das páginas de dados, que já vimos antes. Então, nós temos a etapa de identificar, entender o que a gente quer acessar, né? Navegar, que é a parte de conseguir mapear exatamente as páginas que queremos entrar e todos os seus passos. E aí tem aquele fluxo de replicar, parsear, validar, né? Que é o que a gente aprendeu, né? Construir as requisições, transformar uma página que tem o conteúdo de interesse em uma base de dados e validar também para verificar se está tudo certo. E agora a gente entra na etapa de iterar. De certa forma, a gente já fez isso em alguns exemplos, como o da Sabesp, né? Para baixar várias páginas, os resultados de vários dias. Mas em certas situações, a gente pode partir de alguns princípios. Então, por que a gente itera? Dificilmente a gente quer fazer essa tarefa só uma vez, porque a ideia é que a nossa raspagem, a nossa ferramenta de raspagem seja rodada periodicamente, ou então para várias páginas, para obter os dados que a gente tem interesse. Senão a gente faria manualmente. Né? Se a gente não quisesse repetir isso, a gente faria manualmente. A ferramenta do R que nos ajuda nesse sentido é o Pur. Né? O Pur ele vai ter, o pacote Pur ele vai ter várias soluções que vou comentar daqui a pouco, que são barras de progresso, tratamento de erros, etc. Para lidar com isso. E é isso que a gente vai ver um pouquinho. Também falamos um pouco de GitHub Actions mais para frente, quando a gente vai falar de Git Scraping e coisas assim. Isso deixa para depois. Um terceiro elemento, além de rodar coisas com tratamento de erros e utilizar barras de progresso, é também rodar coisas em paralelo. Também vou comentar um pouco sobre isso, apesar de eu ter algumas restrições sobre isso, eu comento nesse vídeo. Só para relembrar a gente, então, o que é o Pur, né? Ele basicamente é uma ferramenta que substitui a utilização do for, né? De laços em um, em um, em um código R. Só que, mais do que isso, o Pur, ele também é uma ferramenta que serve para trabalhar com funções de forma mais efetiva. Né? Então, ele foi pensado no princípio funcional, né? Então, é um pacote que ele trabalha bastante essa característica funcional bem forte da linguagem R, que é a possibilidade de você chamar uma função diversas vezes que você já construiu em um vetor, por exemplo, ou modificar uma função para que ela tenha um comportamento diferente. Né? É um pensamento um pouquinho diferente de uma orientação a objetos, por exemplo. E aqui eu estou falando uma coisa um pouquinho mais de ciência da computação, mas não vou entrar em muitos detalhes. Mas o Pur é uma ferramenta que tem essa visão mais funcional. E ela combina muito com o R. Né? Então, se você estiver fazendo algum for no seu código R, uma possibilidade é que provavelmente você conseguiria traduzir esse código para um map. Né? E aí, o como utilizar esse map a gente vê através dos exemplos. Então, nesse vídeo a gente falou um pouquinho sobre iteração. Em seguida eu vou falar um pouquinho sobre
algumas características específicas da iteração, como paralelização de requisições, barras de progresso e também tratamento de erros.